A Argentina acaba de dar um passo decisivo em sua economia, um retrocesso nos direitos trabalhistas. A Câmara dos Deputados aprovou a polêmica reforma trabalhista de Javier Milei, que permite trabalho por 12 horas por dia e até escambo. Diante disso, teve brasileiro comemorando e o Sakamoto fez questão de expor essa elite do atraso. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai do céu, ontem a Argentina estava um caos com os protestos, né? A gente trouxe aqui os protestos que eles estavam fazendo lá, mas parece que não foi caos o suficiente para impedir o avanço desse absurdo, né? Exato, Sophie. Infelizmente teve essa aprovação. Eu estava lendo alguns portais, inclusive a gente vai ver aí uma direita elitista, burguesa, elogiando alguns pontos que a gente já passou por uma reforma trabalhista recentemente, com Michel Temer. Eu estive nas ruas em diversos protestos contra aquela ideia de precarização da mão de obra, né, do trabalho intermitente, que a pessoa fica em casa e espera o patrão chamar para trabalhar X horas e depois essa pessoa vai para trabalhar em outro emprego. Ao todo, na época, o discurso no Brasil era o seguinte, Sofia, não sei se você lembra, você pode ter 6 empregos, e aí cada patrão vai te chamar um dia para trabalhar 8 horas, e ao todo você vai conseguir fechar a sua jornada de trabalho com um valor digno. Esquecemos da base escravocrata do nosso país, né, gente? Que até hoje a gente, inclusive, fala, recentemente tem uma matéria que se falou sobre aumento de trabalho análogo à escravização, inclusive redução de fiscalização nesses trabalhos análogos à escravidão. E nisso, a Argentina institucionaliza. A Argentina, ela faz como, né, com essa manobra que foi aprovada na Câmara e com essa reforma trabalhista, ela coloca a América do Sul num retrocesso, que é um retrocesso caótico, Sofia, é um retrocesso que a gente não via, pelo contrário, no mundo inteiro a gente está vendo avanços em relação à legislação trabalhista. O mundo está debatendo escala 5x2, está debatendo flexibilizações, trabalho em home office, e a gente vê na Argentina uma ideia de que você pode trabalhar até 12 horas. Mas, assim, ao todo, na semana, você não aumenta a sua jornada de trabalho. Mas você pode só trabalhar 12 horas, só isso, 12 horas, e descansar por mais 12 horas. E ficar com banco de hora na casa, para quando o seu chefe quiser te dar sua folga, você tirar sua folga, porque não é obrigado a pagar. Gente, isso vai dar muito errado. Enfim, vamos lá, Sofia, vou te pedir para trazer uma matéria que fala justamente que essa reforma foi aprovada e que os protestos continuam. O Milei vai enfrentar uma grande greve geral na Argentina e eu espero que os argentinos cumpram aí mesmo, viu, Sophie? Vamos lá. Vamos lá para a Argentina, porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada um polêmico projeto de reforma trabalhista apoiada pelo presidente Javier Milei. Isso aconteceu em meio a protestos e uma greve geral no país. Agora o texto segue para uma votação final no Senado. Luciana Tadeu é quem tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de Buenos Aires. Luciana, muito bom dia para você, muito bem-vinda. Oi, Clarissa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, aprovado então esse texto da reforma trabalhista promovida pelo governo de Javier Milei. O texto foi aprovado com 135 votos favoráveis e 115 contrários. Foi um placar até folgado para o que estava previsto. Inclusive, a lei contou com o apoio até de alguns peronistas, apesar de alguns artigos polêmicos que geraram essa forte reação dos sindicatos que convocaram essa greve geral, que paralisou o transporte público aqui na Argentina. Também praticamente toda a operação aérea, foram cancelados 450 voos somente entre os aeroportos, o Aeroparque aqui da cidade
cidade de Buenos Aires e o Aeroporto Internacional de Ezeiza. Com o Brasil foram cancelados pelo menos 85 voos e teve protesto diante do Congresso, um protesto que acabou com confronto, com repressão da polícia, manifestantes tentando derrubar as barreiras de segurança colocadas pela polícia diante do Congresso para tentar impedir que os manifestantes se aproximassem. Acabou também com mais de 10 detidos. Foi um dia de bastante tensão, mas o projeto foi aprovado. Como sofreu uma modificação, foi excluído um artigo muito polêmico que tinha sido aprovado pelos senadores, porque esse projeto fez o caminho inverso no Legislativo. Ele entrou no Congresso pelo Senado, foi aprovado e depois foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Era isso, Dai? Era isso, Sophie. Só para a gente entender o que muda um pouquinho nessa reforma trabalhista, para começar. Um ponto, Sophie, eu até li na Folha de São Paulo o termo modernização das leis. Eu acho o termo modernização das leis, quando a gente fala de retrocesso trabalhista, algo assim surreal. Mas a ideia é vendida, né? A CNN também está vendendo um pouco dessa ideia de, entre aspas, os apoiadores defendem modernização das leis, que esse projeto traz uma redução de encargos para empresas, incentivo à formalização e atração de investimentos. No entanto, o que esse projeto representa para os trabalhadores é, na verdade, redução de indenização por demissão, férias fracionadas. Agora, as férias na Argentina, você pode tirar no mínimo 7 dias de férias, conforme a exigência do empregador. Antes eram 14 dias, agora você pode tirar 7 dias de férias. Então, você pode tirar, por exemplo, férias 4 vezes no ano, 7, 7, 7, 7. Sendo que a negociação é direta, a negociação de tanto de férias quanto de salário, ela é feita diretamente com o seu empregador. E outras flexibilizações que foram consideradas absurdas. A jornada, já falei da jornada de 12 horas, mas para mim eu tenho que repetir, porque para mim é muito absurdo, Sofia. A jornada de 12 horas, embora tenha um limite semanal de 48 horas, no Brasil é de 44, na Argentina é de 48 horas, e esse limite esteja mantido, o trabalhador ele pode cumprir 12 horas de trabalho diário, sendo que tem que ser respeitado um descanso de 12 horas de turno, ou seja, ele pode trabalhar 12 horas, descansar 12 horas e voltar para o trabalho, sair do trabalho 9 horas da manhã e voltar para o trabalho 9 horas da manhã no dia seguinte. Sabe? É uma escala nessa linha que ele pode continuar fazendo, que ele pode trabalhar. Sendo que isso não garante necessariamente que esse trabalhador ele vai descansar, porque esse trabalhador pode também ter outros trabalhos. E quando a gente coloca, por exemplo, na nossa sociedade, a nossa estrutura que temos, na Argentina não é diferente de outros lugares, que as mulheres têm, inclusive, duplas, triplas jornadas, que quando você cuida de um lar, você precisa, né, fazer comida, quando você precisa limpar a casa, você precisa lavar a roupa, esse trabalhador ele vai começar a perder qualidade de vida. Outra coisa também que choca bastante, Sophie, é que antes a indenização, quando havia demissão, era do salário base, mas o 13º mais bônus. Agora passa a ser apenas salário base. A experiência ela também foi ampliada. A experiência de trabalho, que era de 3 meses, passa a ser de 6 e pode até chegar a 12 meses, passou a ser flexibilizada. E eu volto a falar também do pagamento de hora extra, que eram pagas em dinheiro e agora podem ser pagas em banco de horas, em folga. E essa ideia também ela é negociada entre patrão e empregado. A reforma de Temer foi uma reforma muito ruim, flexibilizou muitos direitos trabalhistas, mas a reforma argentina é ainda pior, Sophie. Não à toa eles estão enfrentando essa greve geral. E eu digo uma coisa, tá? Eu sempre elogio aqui o Tribunal do Trabalho brasileiro, e a gente não teve uma flexibilização total das nossas legislações, porque a gente tem, primeiro, uma Constituição maravilhosa, e, segundo, a gente tem o Tribunal do Trabalho, a Justiça do Trabalho, uma justiça específica. Isso é muito importante, ou seja, tenho muito orgulho de ser brasileira nesse momento, apesar ainda de tantos problemas e problemáticas que nós temos por aqui, viu, Sophie? Vou te pedir só para trazer uma outra coisa, que é o seguinte, tem uma outra matéria, um videozinho curtinho aí para a gente mostrar, por favor. Vamos lá.
O pessoal que defende muito a escala 6:1 no Brasil, que fala que o Brasil não pode mudar, que é uma loucura, tudo isso mais, e o pessoal festejou. Entidades de classe, economia, falei com bastante gente nos bastidores, o pessoal festejou, né? Acha que o caminho do Brasil deveria ser por aquele caminho e não por outro, e não pelo caminho que é o caminho tomado no mundo inteiro neste momento, que é a redução da jornada, da escala de trabalho, da quantidade de dias por semana, quantidade de horas trabalhadas. Você tem uma tendência mundial de redução. A Argentina foi contra essa tendência, aumentou a carga horária, não total, mas diária, já vou explicar. E tem muita gente que está pedindo, poxa, eu queria que o Brasil fosse uma Argentina, e torcendo para que na eleição deste ano isso possa acontecer. Né? Ou seja, se a depender de quem ganhe, né, abre caminho, e depender do que aconteça no Congresso, abre caminho para uma coisa semelhante acontecer no Brasil. O que acontece? E aí puxar um ponto específico que que a Amanda falou e que eu trouxe no título. O Milei, um dos vários pontos, né, da mudança foi permitir que a jornada por dia saísse do limite de 8 horas diárias, fosse até 12 horas por dia, garantindo o descanso de 12 horas entre turnos, ou seja, a pessoa pode trabalhar 12, descansar 12, trabalhar 12, né? E depois esse horário compensado, esse trabalho a mais, vai ser compensado não pelo pagamento de hora extra, não por cascalho no bolso, mas num banco de horas que vai ser tirado em conformidade entre empregador e empregado, ou seja, quando o patrão quiser, né? No momento que para o patrão for melhor. É isso, né? Por que a gente está trazendo Sakamoto? Porque querem fazer a mesma coisa no Brasil com uma flexibilização nas próximas eleições, ou seja, cuidado com quem você vota. Se alguém está elogiando a reforma trabalhista da Argentina, não vote nesse candidato. É muito importante que a gente fale sobre isso, Sofia, para depois a gente não ter mais uma vez o STF sendo acusado de ser carrasco de um caso de flexibilização, de ter que retomar, né, ter que acabar com a flexibilização das nossas leis trabalhistas, que não existe isso. É isso, Sofia. A elite do atraso atacou novamente. Pois é, Thay, eu vou te dizer uma coisa e eu vou ser pessimista no comentário que eu vou fazer agora. Isso já aconteceu no Brasil, gente. Já foi. Esse barquinho já zarpou. Por quê? Porque por mais que no caso da CLT a gente ainda tenha muito mais proteções do que a gente está vendo nesse novo projeto da Argentina, né? Vamos e convenhamos, basicamente o que a Argentina está fazendo lá com o CLT deles é o que já aconteceu aqui no Brasil com a pejotização. A gente já tem PJ trabalhando 12 horas por dia, a gente já tem PJ recebendo de acordo com rendimento, a gente já tem PJ aqui fazendo escambo. Tudo que eles passaram lá, o PJ brasileiro, o Uber, o entregador, ou inclusive nós aqui, PJ aqui no YouTube, tudo isso a gente já tá vivendo. Gente, esse barquinho já zarpou. E daí, nessa hora, você falou ter o STF ter que intervir. O STF, nesse caso, está intervindo contra o trabalhador. Porque a gente tá vendo, inclusive, o grande herói aí, que o pessoal adora falar, do Xandão. O Xandão é tudo indo contra o trabalhador a favor da pejotização. Então, inclusive, você me permitir um parêntese, é muito bom a gente entender o termo uberização do professor Ricardo Antunes, porque ele fala exatamente disso, e a gente vai ver o trabalhador que muitas vezes até torce, eu adoro ser Uber porque eu faço a minha própria escala, e não compreende o que é esse sistema, mas que foi agora legalizado na Argentina. É isso mesmo, Sofia. Pois é, então é uma situação bem, bem complicada que a gente passa aqui no Brasil, porque a elite brasileira ela deu um jeito de desviar, né? Como eles não conseguiram fazer o que está sendo feito na Argentina, né? Eles tentaram. Com o Temer eles tentaram e conseguiram passar alguma coisinha, mas não passaram tudo que eles queriam. Como eles não conseguiram, o que eles fizeram? A gente desvia. Se a gente não consegue detonar a CLT, a gente pega e transforma todos os trabalhadores em
empresários, muitas aspas nesse empresário, e faz com eles o que a gente queria fazer com o CLT. E aí entra o Temer com a lei da terceirização, que permitiu a terceirização de atividades fim, porque antes do Temer como é que funcionava? Antes do Temer, você queria terceirizar, você podia terceirizar as atividades meio, aquelas que não eram a atividade principal do negócio. Então, um hospital não poderia terceirizar o atendimento à saúde, ele poderia terceirizar a limpeza, poderia terceirizar a TI, poderia terceirizar a segurança, mas o atendimento à saúde, o hospital não poderia terceirizar. O Temer foi lá e falou não. Com a lei da terceirização, ele falou pode terceirizar tudo. E daí agora, em teoria, o médico pode ser PJ. Você pode ter um hospital que não tem nenhum médico, nenhum enfermeiro, só contrata outras empresas para prestar serviço para ele. Daí contrata todos os médicos, enfermeiros, etc., tudo como PJ, e faz com eles o que não poderia fazer pela CLT. Então, Dai, eu acho que a gente tem que pensar na hora do nosso voto, não é só em quem vai impedir o que aconteça no Brasil, o que está acontecendo na Argentina. A gente tem que pensar como reverter o que aconteceu no Brasil, porque a gente já está em estado de Argentina. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Só um comentário que foi feito aqui no chat. Claro. E eu acho que é perfeito. A Cidadã do Mal fala, não, porque precisam da frente ampla. Quem tem coragem de reverter o que aconteceu no Brasil? A gente precisa da frente ampla, bem entre aspas, né? Difícil, viu? Perfeito. Vamos ficando por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias para vocês.